noite. Hoje vamos apresentar o nosso programa com o ilustre Pierre Bourdieu e a nossa convidada Gabriela Araújo. Boa noite. Antes de começar a nossa entrevista, vamos passar um pouquinho sobre a história do nosso autor. Bourdieu, ele é seria um professor universitário típico francês, intelectual francês, mas por outro lado, a trajetória dele também é diferente dessa do intelectual típico francês. Por um lado, por sua origem social, né, camponesa, numa região periférica da França, e que subiu através do sistema escolar, né, coisa que está começando a acontecer no Brasil, né, se não impedirem que isso aconteça mais. A sua vida como intelectual, como professor, está marcada por alguns acontecimentos políticos importantes, apesar de ser uma obra intelectual, né, não diretamente política, mas é influenciado pelo seu tempo. Em primeiro lugar, quer dizer, ele estudou profundamente, né, o campesinato, tanto de um país periférico como a Argélia, né, numa situação de guerra colonial, como de um país europeu como a França, né? Estudou também a escola, né, no momento que ela não era tão estudada assim pela sociologia, né? E esses problemas da educação da escola, os conflitos internos às escolas, à educação, né, ao invés de ver a educação, enfim, democrática, francesa, universal, como um grande avanço, né, que em parte era, mas por outro lado também reproduzia as desigualdades sociais. Então ele foi um analista fino dessas questões. On dit un intellectuel engagé, c'est un intellectuel qui fait de la politique. C'est pas vrai du tout. C'est un intellectuel qui fait l'intellectuel, c'est un intellectuel qui intervient dans l'espace public, qui peut être l'espace politique, mais sans abandonner, sinon c'est un clown, les exigences ordinaires de son activité ordinaire de chercheur. Em 1995, tem uma greve dos ferroviários e de funcionalismo público, serviço público na França, uma crise grande de uma aplicação de uma política neoliberal e de ajuste, etc. E ele se pronuncia, né, publicamente, vai numa assembleia dos ferroviários e se torna um intelectual, né, de grande apoio àquele movimento. Um pouco a contracorrente de outros intelectuais, até de esquerda, que viam aquilo como inevitável, aquela crise, aquela política, etc. E ele foi contra isso e se tornou um símbolo dessas lutas, desses movimentos sociais, na segunda metade dos anos 90 para os anos 2000. Além disso, ele foi um dos poucos intelectuais, mas que se colocou contra o capitalismo neoliberal, vendo isso não como inevitável, né, como uma modernidade inevitável, mas como uma possibilidade de lutar contra isso, de manter coisas que eram importantes e que estavam sendo destruídas, né, determinadas tradições, determinadas, por exemplo, a autonomia do campo intelectual, a não invasão do mercado sobre os bens culturais, sobre a própria educação, sobre a escola pública, a universidade pública, etc., né? É um exemplo, né, de como um cientista, um pesquisador rigoroso também pode se engajar em temas políticos, né, importantes, se tornar um intelectual público com base no seu conhecimento, até o seu próprio conhecimento aprofundado o leva a colocar isso publicamente, né, a apoiar movimentos que ele acha importantes. Em seus livros e entrevistas, o senhor nunca deixou de criticar a forma simbólica da dominação, como em seu livro de Fogos de 1998. Diante disso, o senhor poderia me dizer como vê a desigualdade social? Então, Jaque, eu acredito que a sociedade ela é dividida entre poderes e privilégios. E esses poderes e privilégios seriam determinados por capitais, né? Então teria a capital social, que seria as relações que podem ser capitalizadas, a capital econômica, que definiria seu salário, sua renda, a capital cultural, que são seus conhecimentos e saberes que você vai adquirindo no decorrer da vida. E também a capital simbólica, que seria o prestígio e a honra. Então, assim, quem não possui essas capitais automaticamente seria inferior aos que possuem.
Então, a desigualdade social fica justamente aí. Então, se eu não possuir essas capitais, ou se eu não possuir algumas delas, eu não vou ser tão privilegiado quanto quem Eu possui gostaria de falar que todas. estou muito feliz de estar aqui com vocês e que é uma honra estar aqui do lado do Pierre, um sociólogo com tanto reconhecimento como ele. E a minha pergunta é por que as crianças não avançam na escola e qual a relação disso com a violência nas escolas? Então, esse avanço ele não acontece porque a escola transforma uma herança familiar em mérito escolar. Então, quem não possui a capital cultural, né, que seriam os conhecimentos que trazem de casa, acaba meio que se dando mal na escola, né? Porque todo o esforço que ela vai fazer dentro da sala de aula não vai ser significante. Então, a relação disso com a violência é que é aí que vai acontecer a violência simbólica, né? Que é uma violência que a vítima não vai perceber tanto, né? Mas vai acontecer. Então, ela vai acabar sendo cobrada, né? Um conhecimento que ela não tem. Atualmente, no Brasil, o desemprego entre os jovens vem aumentando cada vez mais. Em sua opinião, o desemprego afeta o desempenho escolar desses jovens? Sim, pois se as coisas não estão bem em casa, consequentemente também não vão estar bem na escola. E logo a escola, que é um lugar que naturalmente já cobra bastante do aluno, ainda mais com essa capital cultural, o aluno ele não vai sentir que ele faz parte desse lugar. Então, ele vai acabar novamente se excluindo daquele ambiente, vai acabar não se sentindo bem naquele ambiente que deveria ser um ambiente Pierre, integrador. após a posse do nosso presidente Jair Bolsonaro, nós recebemos uma proposta de militarização das escolas. Você acha que a militarização das escolas resolveria os problemas na educação, como a qualidade de ensino, o rendimento dos alunos e até mesmo a violência escolar? E quais seriam as consequências caso a militarização fosse posta em prática? Então, a militarização das escolas públicas, ela iria melhorar bastante a qualidade de ensino, a violência intraescolar e também o desempenho dos alunos. Porém, ela segregaria ainda mais a parcela da população mais pobre. E também a liberdade de expressão e o pluralismo político eles seriam E proibidos. qual seria a solução ideal? A solução para isso seria uma escola meritocrática, uma escola liberal, onde o aluno ele seria premiado pelo seu esforço e desempenho e não pela sua capital cultural. Então, o que realmente importaria seria o conteúdo que ele conseguiu aprender em sala de aula e não aquilo que ele já vem com conhecimento de casa. Assim nós conseguimos saber um pouco do cenário atual hoje. Eu venho agradecer o Pierre pela presença. Obrigada. E a nossa convidada Gabriela pela presença também. Muito obrigada a vocês. Imagina, foi muito importante para nós. Nós agradecemos e tenha uma boa noite. Nossa, esse flash é ótimo. Boa noite ou boa tarde? Acho que pode ser meio boa noite, que tá meio escuro. Vai, 1, 2, 3 e começou. Estamos no nosso programa. Vai ter que começar de novo esse barulho dessa moto. Eu até falei diferente. Eu vou falar do jeito que vem na minha cabeça. Pra ficar mais natural, por isso que lembro. Vai. Boa tarde. Hoje vamos apresentar o nosso programa com o ilustre Pierre Bourdieu Boa noite. e a nossa convidada Gabriela Araújo. Boa tarde. Antes de começarmos... Mas ela falou boa noite, por que a gente só falou boa tarde? Pra gente é Olá, tarde, Gabi. pra ela é boa noite? Eu falei boa noite? Foi. É boa noite ou boa tarde? Era boa noite, aí você falou boa noite, a gente falou boa tarde. Boa noite. Ai, Gabi, fala valendo. 1, 2, 3 e... Já?